Panorama 95 apresenta Check-up no rádio. Olha, se você tem artrose no joelho ou conhece alguém que sofre dessa condição, esse programa hoje é para você. Dr. Anderson Sérgio, no quadro Check-up no rádio, vai falar sobre os melhores tratamentos, medicamentos e cuidados para quem convive com artrose no joelho. Seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Dr. Anderson, bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, Geraldinho. Bom dia a todos os ouvintes. Mais uma vez aqui, Dr. Joelho, né? Falando aqui sobre artrose. É um tema muito recorrente. Eu gosto de trazer muito esse tema, porque realmente é o que a gente vê mais no consultório. É o que gera mais dúvida, o que é que pode, o que é que não pode, o que é que ajuda, o que é que atrapalha. E é sempre importante a gente estar trazendo essa informação para ajudar o paciente, ajudar às vezes quem está longe, não está conseguindo passar pela orientação, pela avaliação do profissional, especialista de joelho, para realmente conduzir melhor esse quadro de artrose. Primeiro, artrose, o que é artrose no joelho? É uma condição crônica, né, de desgaste ali da cartilagem, do osso, que vai gerar dor e rigidez. Então, muita limitação. O paciente ele se queixa de que não consegue mais fazer as coisas que habitualmente fazia, tem dificuldade para se agachar, quando fica muito tempo parado, sentado, deitado e vai levantar, incomoda muito, e à medida que vai andando, essa dor ela tende a aliviar. Isso é típico da artrose no joelho. Muitas vezes no paciente mais velho vai ter edema articular, ou seja, o joelho vai ficar inchado, muitas vezes quente. Muitas vezes, de forma recorrente, a gente precisa, muitas vezes, tirar a água do joelho para realmente dar esse conforto, o paciente melhorar a dor do paciente. Mas o que o paciente sempre me pergunta, no início, no meio ou no final da consulta, principalmente no final da consulta, é o que é que eu devo tomar para artrose no joelho. Então, eu sempre brinco, primeiro de tudo você toma juízo e se cuida direito, né? O que é se cuidar direito? É fazer o acompanhamento, é fazer atividade física, é manter a regularidade nesses cuidados, nesse acompanhamento. Isso é o mais importante de tudo. O que os estudos mostram é justamente o benefício da atividade física de forma rotineira na vida do paciente com artrose. Tanto para tratamento como para prevenção. É claro que é o assunto de hoje. Muitas vezes a gente lança a mão de alguns suplementos que eles vão ajudar, eles não vão resolver. E o suplemento de forma isolada, ele não vai ter um efeito importante. Muitas vezes o paciente passa no médico, ou vê no Instagram, vê no YouTube, vê alguma postagem, alguém passou no médico, o médico indicou e a pessoa começa a tomar por conta própria esses suplementos e acaba se frustrando, acha que não melhorou, que achava que ia melhorar mais, aí investe ali um dinheiro e não tem esse retorno, porque realmente o suplemento ele vai ajudar, ele vai auxiliar. Ele sozinho ele não vai ter um efeito importante a ponto do paciente perceber melhor ou perceber que realmente aquilo mudou a dor dele, a qualidade de vida e essa limitação funcional. Então, o ideal seria você fazer o acompanhamento lá com o médico especialista, avaliar o grau dessa sua artrose. Na maioria das vezes, só uma radiografia simples a gente já consegue ver esse grau de artrose. Melhorar a dor do paciente, muitas vezes com algum anti-inflamatório. Orientar a questão da atividade física. E em ele fazendo atividade física, a gente fazer essa suplementação. Que aí vão vários, né? Então, o que os estudos eles mostram benefício, então vai depender também muito do grau da artrose. Então, muitas vezes o paciente tem uma artrose ali inicial. Então, a gente usa o colágeno, o ácido hialurônico, a cúrcuma. Hoje, ela vem ganhando muita força. Tem um efeito anti-inflamatório, antioxidante muito bom. A própria vitamina D, os estudos mostram que pacientes que têm um déficit de vitamina D, quando você faz essa suplementação, o paciente melhora o quadro de dor articular. Glicosamina e condroitina também são
são suplementos que melhoram muito esse quadro de dor do paciente, claro, em conjunto com as outras coisas, que é o principal, que é a questão do exercício físico. E os efeitos, eles são no médio e longo prazo. Você tomando um mês uma medicação dessa, dificilmente você vai sentir esse efeito. Então, geralmente os efeitos eles vão vir com 3 a 6 meses de uso. E aí, muitas vezes a gente deixa de forma contínua, aí vai variar muito de paciente para paciente. A gente vai avaliando o paciente volta depois de 6 meses, está bem? Estou bem. Está fazendo atividade física? Estou. Então vamos tirar aqui essa cúrcuma, vamos tirar esse ácido hialurônico, vamos deixar você 3 meses sem para ver como é que você fica. Ah, doutor, fiquei bem, pronto. Então vamos deixar você sem e vai voltar daqui a 6 meses. Aí voltou, vixe, doutor, quis incomodar um pouquinho. Vamos voltar com a suplementação. Muitas vezes aí a gente fica tirando e colocando essa suplementação para realmente não deixar o paciente dependente, o paciente achar que ele só vai melhorar da dor se estiver tomando essa suplementação. Muitas vezes tem alguns pacientes que assim que a gente tira a suplementação, ele já sente a diferença, então a gente mantém. Esses suplementos eles podem ser usados de forma crônica, não tem nenhum problema em relação a, claro, você ajustando a dose e tudo, não vai causar nenhum problema de uso crônico, não vai causar dependência, nada disso. E sempre lembrar que o importante é você estar sempre em contato com o seu médico, na necessidade de fazer fisioterapia e principalmente a questão da atividade física, é o mais importante de tudo. Agora, doutor Anderson, quais são os primeiros sinais e sintomas de artrose no joelho que devemos ficar atentos? Dor é o que leva o paciente para o consultório e ele começa a perceber que essa dor está limitando ele a fazer as coisas do dia a dia que ele estava acostumado. Então o paciente chega, por exemplo, eu estou com dificuldade de lavar a louça, passo 10 minutos ali em pé, o joelho começa a doer, eu tenho que parar, já tive que arrumar um banquinho. Então é muito o quadro de dor associado a alguma situação de limitação, que ele começa a perceber que ele não está conseguindo mais fazer, ou se está fazendo, não está fazendo com muita dificuldade, com muita dor. Então, isso geralmente é o que leva o paciente para o consultório. Eu sempre falo que o paciente vai para o consultório não é porque ele tem artrose. Ele vai para o consultório porque a artrose que ele tem está causando dor e limitação. Então, a gente tem que se preocupar realmente no tratamento desse quadro de dor. Muitas vezes o paciente fica com aquela... Já escutou várias vezes, mas a artrose não tem cura, artrose não tem cura. Não tem cura, mas tem tratamento. E o tratamento tem muito bom resultado, de forma que deixa você bem, mantém uma qualidade de vida boa, para que você faça aí as coisas que você tem que fazer no seu dia a dia. O ouvinte pergunta aqui sua opinião sobre o colágeno tipo 2. Bom, eu tenho boa experiência com colágeno tipo 2. O colágeno tipo 2 de forma isolada, a gente geralmente opta para o paciente com grau de artrose mais inicial, alguns pacientes com condropatia, que seria uma lesão pré-artrose, e os resultados são muito bons. Claro, quando associado com esse trabalho de fortalecimento muscular, quando associado com o exercício físico. Tem mais pergunta aqui. Doutor Anderson, sinto umas pontadas muito finas em cima dos meus pés. E agora meu joelho dá uns estralos, como se fosse sair do lugar. O que é que será? Os estalos sem dor, na grande maioria das vezes, é um caso de condropatia. Você tem ali uma lesão inicial na cartilagem ali do joelho e isso pode causar esses estalos. Então eu sempre brinco, quando você tem só o estalo, só fique atento, não se preocupe. Você vai se preocupar quando além dos estalos vierem um quadro de dor. Aí é importante você já procurar o médico ortopedista, se tiver a disponibilidade, passar com um especialista de joelho para realmente avaliar se precisa alguma medicação específica ou é só uma crise, só um ajuste, para realmente você não ficar com essa limitação funcional. Em relação a essa dor no pé, pode ser muita coisa, pode ser dependendo da idade, pode ser uma artrose, pode ser alguma alteração muscular, uma metatarsalgia, que a gente chama que é um processo inflamatório da musculatura ali intrínseca do pé, pode ser um neuroma de Morton, que a gente chama, que é um cisto
que forma como se fosse um nódulozinho no nervo e pode causar dor nessa parte de cima do pé. Então, realmente tem que avaliar porque podem ser várias coisas. Está perguntando aqui, doutor Anderson, se o senhor atende pela Unimed. Atendo. Eu vou começar a falar isso toda semana quando eu vier, porque assim, está se criando aí uma lenda que a gente deixou de atender a Unimed. Isso é fake news. É, né? fake news total. Eu nunca deixei de atender, já tive de ligar lá para a Unimed. Gente, peraí. Como é que chegou essa? Que informação foi essa que chegou aí que eu não estou atendendo? Eu nunca deixei de atender a Unimed. Então, os meus pacientes Unimed, meus queridos pacientes, não se preocupe, eu continuo atendendo Unimed. O Instituto Penedo como um todo, ele continua atendendo Unimed. O que acontece muitas vezes é que muitos profissionais lá no Instituto, a gente, como a demanda é muito grande da Unimed, a gente deixa um dia específico para atender a Unimed. E aí o paciente tenta marcar em outro dia, só que naqueles outros dias a gente ou não está lá no Instituto, ou a gente está atendendo os outros planos, os pacientes particulares, porque como a demanda é muito grande da Unimed, a gente acaba deixando um dia só para a Unimed. Então acaba muitas vezes tendo um pouco de dificuldade, mas a gente nunca deixou de atender a Unimed. Então podem ficar tranquilos que eu continuo atendendo a Unimed. Tenho neuropatia e não aguento mais minhas pernas e pés doendo e queimando muito. O que fazer? O que fazer? Primeiro a gente tem que avaliar que tipo de neuropatia é essa. Se é uma neuropatia por um problema vascular, se é uma neuropatia por algum problema, por exemplo, eu tenho neuropatia diabética. A gente tem que avaliar o que é que já foi feito, tanto de tratamento medicamentoso, como de tratamento de reabilitação da parte motora, se já foi feito fisioterapia. Então, o exercício físico, ele é muito importante. Não é só porque eu tenho dormência, aí o que é que tem a ver a atividade física? Tem tudo a ver. Porque como você começa a fazer o trabalho de fortalecimento muscular, você diminui a sobrecarga naquela região e muitas vezes você melhora esse quadro de dor e de dormência. Então, muitas vezes a gente entra com algumas medicações, principalmente o complexo B, que tem uma ação antineurítica, a vitamina B12, e os pacientes eles tendem a melhorar. Muitas vezes não resolve completamente a dor, mas primeiro a gente teria que ver que tipo de neuropatia é e a partir daí a gente determinar o melhor tratamento. Pode colocar isso aqui no ar, Geraldinho? Pode então colocar aqui no ar essa pergunta aqui para o nosso ouvinte. Bom dia. Bom dia. Eu sou de São João do Sabugi e também sofro com artrose no joelho, já fiz infiltração. Por favor, repita aí as substâncias que você disse que é indicado para quem tem artrose. É Ana Lúcia. Obrigada. Lápis e papel na mão, Ana Lúcia. Vamos lá, Ana Lúcia. Então, assim, o que os estudos eles falam que tem algum benefício, né? Então, você tanto vai... É muito controverso essa questão dos suplementos. Então, vão ter estudos que falam que não tem benefício, outros estudos falam que tem benefício. Na prática clínica, o que eu vejo hoje, paciente com artrose, que eu consigo ver benefício. Ômega 3, cúrcuma, colágeno, ácido hialurônico e o MSM. São coisas que realmente eu vejo benefício, que os pacientes tomam medicação e melhoram. Tem algumas medicações hoje em dia da indústria farmacêutica que já tem boa parte dessas substâncias num comprimido só, numa dose só você já está colocando cúrcuma, ácido hialurônico, MSM, colágeno e tem um benefício realmente muito bom. Agora, lembrar, né? Ela disse que já fez uma infiltração com ácido hialurônico. E lembrar de novo, e é importante a gente ficar ressaltando isso, que a medicação, ela sozinha, ela não vai ter um efeito bom. Então, a gente tem sempre que associar o uso da medicação, aí no caso dos suplementos, com a atividade física. É assim que você vai ter benefício. O que eu vejo hoje em dia é que muitas vezes os pacientes eles não melhoram porque eles querem seguir o caminho mais fácil, né? Só da medicação. Então, realmente, a gente precisa cuidar, precisa orientar o paciente para ele seguir realmente direitinho aí a orientação da gente e com isso ter resultado. É possível reverter a artrose ou apenas controlar os sintomas? Controlar os sintomas. Reverter a artrose, o único jeito da gente reverter é a gente operando.
de certa forma, assim, para a questão da artrose do joelho. Então, é a cirurgia de prótese, é a artroplastia total. Então, a gente tira a parte do osso que está doente, que já tem uma artrose mais severa, e a gente, grosseiramente falando, a gente coloca um ferro no lugar. Então, no paciente que tem uma boa indicação de prótese de joelho, com artrose mais severa, com a limitação, que já fez tudo que foi de tratamento e não teve uma resposta adequada, a prótese de joelho tem excelentes resultados mesmo. E aí é o único jeito da gente curar a questão da artrose no joelho, é realmente a gente tirar esse osso doente e colocar uma prótese no lugar. Outra pergunta aqui do nosso WhatsApp, 99205-3030. A alimentação tem algum papel no tratamento da artrose ou não? Tem sim. Então, assim, tem alguns alimentos que têm essa ação anti-inflamatória. Então, frutas vermelhas, frutas ricas em vitamina C, deixa eu ver, a própria curcumina que muitas vezes o pessoal compra para fazer chá ou então para tomar. Deixa eu ver aqui outros alimentos que podem auxiliar nisso daí. Brócolis, couve-flor, que são vegetais que a gente chama de crucíferos, né? Repolho. Eles têm essas propriedades anti-inflamatórias, né? E antioxidantes. Então, eles vão ter esse benefício na melhora. O próprio azeite extra virgem também tem essa ação. Agora, claro, né? A gente falou do ômega 3, peixe rico em ômega 3, né? Salmão, principalmente atum, sardinha, cavala, são peixes que são ricos em ômega 3 que vão ter benefício. Agora, lembra, gente, assim, isso isoladamente não vai resolver sua artrose. São coisas, o tratamento de artrose, ele é multidisciplinar, então, assim, é importante demais você passar com o nutricionista e o nutricionista direcionar, fazer uma prescrição de uma dieta com essas características anti-inflamatórias. Você não vai sair comendo aí, agora eu vou comer só morango e comer peixe, porque é uma dieta anti-inflamatória e é bom, porque o doutor falou que é bom para o joelho. Não, só isso não vai resolver, mas vai ajudar. Então a gente vai juntando tudo isso que ajuda, que aí no final a gente tem um resultado bom. Olha só que coisa bacana aqui, o nosso ouvinte aqui, ele traz para cá um feedback. Ele fez uma pergunta no mês de fevereiro para o doutor Anderson, né? Tive problemas na lombar, há mais de 2 meses estou me recuperando, ainda incomoda um pouco, fiz ressonância, não deu para abrir aqui a pergunta aqui, não sei se você se lembra dessa pergunta, né? Mas ele colocou o seguinte: eu fiz essa pergunta em fevereiro e de lá para cá, como recomendado por Dr. Anderson, comecei a fazer musculação na academia, acompanhado de um profissional de educação física na época. Tinha feito exames e estava com início de hérnia de disco. De lá para cá, com a musculação, trabalhando o fortalecimento muscular, nunca mais senti nada na lombar, até mesmo quando faço atividade física, que força um pouco que antes não conseguia, porque me dava crise. Parabéns pelo trabalho. E parabéns por você, principalmente, por você realmente ter comprado essa ideia, ter colocar em prática e ter fazer atividade física. Eu sou sempre serei, sempre fui um defensor da atividade física como tratamento de dor, como qualidade de vida. Então, atividade física, não tem uma pessoa que comece a fazer atividade física e não melhore em todos os aspectos, né? Atividade, eu ontem até postei lá no Instagram, cheguei em casa inquieto, agoniado, meio chateado, e eu sem saber por quê. Do nada eu tô assim, porque não tinha acontecido nada no meu dia pra eu estar desse jeito. Então, eu vou correr. Pronto, corri, cheguei em casa, a Ariane fez, tá bem, eu disse, tô primeiro, tô zerado. Então, assim, a atividade física, a corrida, ela não é terapia, mas ela é terapêutica. Então, assim, muitas vezes você tá ruim, tá mal, e você vai fazer atividade física e você se sente bem. E você não vê uma pessoa que se arrepende de ter feito atividade física. Aquele dia que você acordou, foi pra academia sem vontade, você não vai se arrepender porque você foi. Com certeza você se arrependeria se você não tivesse ido, mas quando você vai, você tem aquela sensação, caramba, eu ganhei de mim mesmo, né? E é uma construção, não vai vir do dia para a noite. A gente vai criando esse hábito, que é um hábito importantíssimo a gente ter na nossa vida,
esse hábito da atividade física. E aí, em consequência, a gente vai trazendo os benefícios, né? Melhora da dor, melhora das taxas, melhora do controle de pressão. Então, os pacientes chegam no consultório e brincam: todo médico que eu vou agora me manda fazer atividade física. Eu disse, por que será, né? Por quê? Porque todos os estudos, eles hoje convergem para falar que a atividade física é bom para ansiedade, é bom para dor, é bom para controlar a taxa, para reduzir peso, para melhorar a pressão. Então, assim, não tem ponto correr, não. Tem que fazer atividade física, claro, sempre orientada e direcionada pelo profissional da educação física ali acompanhando, para você ter realmente bons resultados. Então, parabéns aí pro ouvinte. O nosso amigo Carlos. Carlos, parabéns de verdade você ter começado a fazer atividade física, e que você leve essa mensagem para outras pessoas e você consiga, como eu consegui impactar você, que você consiga impactar outras pessoas e a gente fazer aí essa onda de atividade física e trazer benefícios para todo mundo. Tem mais perguntas? Bom dia. Escutando novamente o nosso querido Dr. Anderson, eu gostaria de perguntar se leite, farinha de trigo e açúcar colabora para a gente sentir que eu sou acometida, né, da artrose no joelho, se piora. E aí, piora? Ótima pergunta, excelente pergunta. Eu ia acabar esquecendo de falar isso se ela não tivesse perguntado. Do jeito que a gente tem os alimentos anti-inflamatórios, a gente tem os alimentos inflamatórios, né? Então, derivados de trigo, derivados de leite, alimentos ultraprocessados, excesso de açúcar, eles tendem a ter essa ação inflamatória e piorar a dor do paciente que já tem uma artrose, já tem um grau de acometimento, já tende a ter essas crises. Então, por exemplo, eu sempre dou esse exemplo. Eu, quando comecei a correr, o que é que eu comecei a perceber? O álcool também é outra coisa que tem essa ação inflamatória. Quando eu ia para uma festa de aniversário das minhas filhas ali, das coleguinhas, arrochava no bolo, arrochava no doce, e no outro dia, quando eu ia correr, meu amigo, doía, incomodava a musculatura, e no início eu sem entender, e aí depois eu fui fazer essa relação, que realmente o açúcar em excesso, né, ele tem essa ação inflamatória. E hoje em dia, infelizmente, a qualidade do leite que a gente consome, a qualidade do trigo que a gente consome é diferente do que era antigamente. Então, realmente, os estudos eles já mostram, os especialistas eles já falam, batem muito nessa tecla, que alimentos ultraprocessados, né, biscoito recheado, essas coisas, derivados do trigo, né, muita farinha e muito leite, isso, claro, tudo em excesso vai ter essa ação inflamatória. Isso não quer dizer que você não vai mais poder comer doce, você não vai poder mais comer pão, você não vai poder mais tomar leite. Mas isso em excesso realmente vai ter essa ação inflamatória. E é importante a gente individualizar. Vai ter paciente que toma leite e não tem nada, mas quando come bolo, bolacha em excesso, fica sentindo essas dores. Então, assim, você perceber como é que é a ação de cada item desse na sua dor, na sua vida, e você realmente fazer essa dose correta. Por falar em artrose, quem acaba de chegar aqui no estúdio é Joelma de Souza, né? Joelma é outra que começou a fazer atividade física zerada, total, né? Vai lá pra mim só pra eu fazer o ajuste fino, melhorar da dor, porque toda vez que ela chega e diz: doutor, eu quero melhorar dessa dor pra voltar pra academia. E esse é o caminho, esse é o paciente que eu quero no meu consultório. Ela quer que eu faça aqui um programa aqui sobre COX. O COX é uma coisa, né? A gente pode falar, mas realmente assim, o COX é uma coisa chatíssima de tratar, chata. Quando você tem um trauma, quando você tem muitas vezes uma fratura do COX, é uma notícia. Eu dou duas notícias. A boa é que não é nada demais, não precisa de cirurgia, nada disso. E a ruim é que costuma doer por muito tempo. E por muito tempo mesmo, ali 3, 6 meses incomodando, e a gente vai medicando para ir dando uma desinflamada. A reabilitação é uma reabilitação complicada, porque é uma região ali que é couro e osso, basicamente. Então, é difícil o tratamento, mas tem tratamento. Mas o paciente é importante ele ter essa consciência que é um tratamento demorado.
Dr. Anderson Sérgio é médico ortopedista do Instituto Penedo, na rua Maria de Fátima Gomes, 1260, bairro Penedo, aqui em Caicó. Telefone 849-9103-8668. Você pode encontrar o Dr. Joelho no Instagram, viu? O Dr. Joelho tá lá, Dr. Anderson Sérgio, seu médico de joelho em Caicó, em todo Seridó. E só mandando um recado aqui, toda vez que eu atendo o paciente lá no consultório do pedal, é só uma... Doutor Anderson, cadê Marcos Dantas no pedal? Abandonou a gente, Depois que você disse que tinha que fazer academia, ele foi pra academia. Ó, eu não disse pra ele abandonar o pedal. O que eu disse aqui pra ele, ó, pro pessoal do pedal, pra não ficar com raiva de mim, que eu disse que ele precisava fazer o trabalho de fortalecimento muscular na academia para ele continuar bem no pedal. E assim ele começou, mas aí safadeza dele ter saído do pedal. E eu vivo dizendo para ele, volte pro pedal, falando aqui no ar para todo mundo, volte pro pedal, porque realmente era foi uma coisa que ele se encontrou, um esporte que ele se encontrou, e ele sempre falava no pedal aqui, fora do ar, realmente com um sorriso no rosto. Muito feliz, muito alegre por ter entrado aí na onda do pedal. Então vamos fazer aí a onda do Volta Marcos Dantas pro pedal. Vamos voltar, se Deus quiser. Obrigado por sua participação. Valeu. Volto já com mais informações aqui no